Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocauto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocauto. Quem conhece, confia. 2528-9514. Bem, meus amigos, nós hoje vamos entrevistar uma pessoa muito importante para Friburgo, tem um trabalho belíssimo, entendeu? Que é a Catarine Beltrão. Ela ativa vários movimentos, áreas da arte, e eu gostaria de fazer essa entrevista com ela porque é uma pessoa que tem informação para dar. Catarine, você trabalhou 21 anos na Estácio, né? Na área tecnológica. Isso. Aí depois de 21 anos você entrou nessa outra área de arte, né? Então eu gostaria que você falasse sobre isso, essa passagem, né? Bom, primeiro preciso agradecer você, Felga. Conheço você há bastante tempo e eu fico honrada, né, de estar aqui nesse ambiente fantástico que é a galeria aqui, Casa Felga. E eu vou, então, começar a responder as suas perguntas. É interessante, né? Você falou, e está certíssimo, né? Que eu passei 21 anos na área tecnológica, dando aulas e sendo coordenadora de 3 cursos lá, enfim, na Estácio, 3 cursos tecnológicos, né? 2 de engenharia e 1 de análise de sistemas. E antes de chegar, então, por que, né, que eu entrei no mercado de arte e por que eu passei 21 anos lá, logo que eu cheguei aqui em Friburgo, eu tenho a formação tecnológica, né? Eu sou formada em engenharia pela PUC há bastante tempo e é claro que eu trilhei esse caminho, né? Esse caminho de tecnologia. E com o início dos computadores, né, que eu terminei o curso lá de engenharia em 72, depois fiz mestrado, também, no caso, em informática. A parte de computação estava começando e eu achei assim fantástica, né, realmente, eu senti que era o futuro na época. E aí lá fui eu, né, eu tinha pendor para os números, né? Depois eu fui ver que essa minha ligação era maior do que só os números, mas enfim. Então eu fui fazer engenharia e trilhei um caminho entre empresas e tal. Em 1996, eu resolvi vir para cá, para Friburgo, porque realmente o Rio já não me satisfazia como qualidade de vida. E aí, logo que eu cheguei, me acharam, né? A Estácio me achou, estava começando, e então trilhei 21 anos dentro dessa universidade, onde realmente eu aprendi muita coisa, tive muitos alunos. Só que, o que acontece? Eu tive uma criação, até os 20 anos, eu tive uma criação artística pela minha avó. Eu fui criada pela minha avó, Edith Blanc, uma pintora francesa, e que veio, enfim, um pouco antes da Segunda Guerra. Ela começou a pintar, né, por causa da guerra. Claro que tem toda uma história aí. E então eu fiz balé, fiz piano, fiz literatura, enfim, na época não tinha, né? Mal tinha televisão e muito menos internet celular, de maneira que filha única. Então eu resolvi fazer tudo isso, né? Lia bastante.
E eu tive, pelo fato da Edith ser uma pintora plástica, né, eu tive um convívio, não somente com a pintura, eu fui modelo dela, eu tenho 149 retratos que ela pintou de mim, desde os 0 anos até os 30 anos, que quando ela praticamente parou de pintar, logo depois ela morreu. Mas, então eu tive essa relação com a arte muito cedo, e não só de artes plásticas, como eu falei, balé, literatura, até cinema também. E depois, então aí eu percebi, mais tarde, né, que realmente na minha formação o lance era humanas, né? Tudo isso é humanas. Mas eu fiz, por alguma razão, como eu gostava de números, né, eu fui fazer a minha formação tecnológica, que são os números. Então eu atuo, né, eu gosto, e eu acho assim, inclusive, eu não concordo com o pessoal que diz que se é de uma área não é de outra, se é de outra não é de uma. Não, a gente pode ser das duas, né? Então essa seria uma primeira resposta do porquê, né, que eu realmente, né, fiquei 21 anos lá na Estácio, dentro dessa área tecnológica, porque a minha formação é tecnológica, mas vocês vão ver, né, no decorrer, da entrevista, que a arte ficou sempre ali do meu lado, me cutucando, né, para eu fazer alguma coisa ligando as duas áreas. Eu acho que você já respondeu parte da pergunta sobre a área de sistema de informação. Sim, a área de sistemas realmente é onde eu percebi que era o futuro, na época lá, né, na década de 60, 70, né, que é onde eu fiz o mestrado e tudo, era isso, era a computação que ia chegar, estava chegando, embora assim, né, não tinha nada a ver com a computação de agora, mas era isso. E foi bom, porque eu não tive problema nenhum, né, de atuar nesse mercado. Não é como agora, né, que você, para conseguir um emprego depois de uma universidade, depois que você acaba, né, que você se forma, atualmente é complicado, né? Naquela época não, meu Deus, se você termina uma faculdade de engenharia, você automaticamente estava empregado, né? E é isso que aconteceu, né, durante o decorrer lá todo. Eu sei que você é uma grande incentivadora dos artistas plásticos. Sim. E eu, como artista plástico, tenho curiosidade de saber por que você tem essa vontade de ajudar os artistas plásticos, que é uma área muito difícil. O artista cada um, são individualistas. E tem que ser, porque tem que ter um estilo próprio, né? Claro. E você incentiva isso, né? Não, com certeza. Isso eu adquiri pela minha criação, né? Via minha avó, que ela não seguia um determinado estilo, ela era assim, muito, né, tinha o mesmo pensamento seu. E aí eu percebi como é que ela atuava, primeiro, como ela pintava, né? Eu ficava vendo, eu era talvez a única pessoa que ela deixava, assim, que eu visse quando ela estava pintando, senão ela não gostava de nada. E quando a gente começa a ver, né, porque muitas matérias saíram em jornais, desde a década de 40, que eu ainda não havia nascido, mas até depois, né, a gente percebe isso, quer dizer, aquela coisa dela ela ter o seu estilo único, aquela pessoa assim, à frente do tempo. Tem que imaginar, né, que ela teve 2 pessoas que ela casou e que ela separou porque ela não aceitava ser submissa, né? E ela queria pintar, de maneira que é isso que ela queria fazer, depois de 50 anos, né? Porque ela começou a pintar depois de 50 anos. Então, quando eu percebo que eu peguei muito disso, essa coisa independente, né? Aquela coisa de se bastar para poder, é claro, sempre estudando, né? Mas não cursos, estudando por conta própria, e ia fazendo a carreira dela, que ela fez brilhantemente, né? Durante um bom tempo.
E me parece que é por aí, né, que eu comecei a respeitar o artista, né? O que dá importância ao que ele faz, independente de ser de um estilo, de um outro, ou de eu vim de um estudo ou não, enfim. Mas o artista, ele tem sempre que assim, botar para fora o que ele tem lá dentro, né? E isso aí eu acho fantástico e eu quero sempre estar junto deles, ou da obra deles, se eles não estão mais aqui, que isso aconteceu algumas vezes. E o que eu puder fazer, e aí realmente, né, talvez seja o próximo passo aí do nosso papo, que é o Arte na Rede, né? Que essa coisa de querer fazer alguma coisa, assim, ligando, no caso, como eu estava ainda, né, totalmente imersa na tecnologia, então eu quis juntar a tecnologia com a arte. A sua história é parecida com a minha. Aham. A minha avó pintava. Olha. Quando eu era criança, eu ficava vendo ela o dia inteiro pintando. E depois ela começou a pintar roupas. A pessoa encomendava, eu quero umas rosas. Ela pintava a camisa rosas. E ela, depois que pintou muita coisa para fora, ela falou, eu fiz questão de fazer isso porque eu quero pagar o anel de formatura do meu filho. Que beleza. Então ela pagou o anel de formatura dele pintando blusas para as pessoas, né? E eu vivi anos vendo ela pintar, minha tia, filha dela, pintava também, entendeu? Quer dizer, você estava imerso, né? Meu pai era uma pessoa extremamente habilidosa, pintava alguma coisa também. Então já trouxe essa genética. Isso aí. Tá entendendo? Desde 5 anos de idade que eu já estou me metendo nisso. Então é uma história parecida com a sua. Minha avó. A gente sempre tem, né, alguma coisa que a gente percebe que tem ligação, né? E você também prestigia muito os escritores, que eu sei. Porque aí o que acontece? Talvez a gente pula um pouco a Arte na Rede, não sei se a gente vai voltar, mas depois que eu saí da Estácio, foi em 2018. Foi antes da pandemia, né? E eu estava com 70 anos, né? Eu agora tenho 76, indo para 77. E aí eu disse, bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou voltar às origens de humanas, né? Aquela da minha criação. E o que eu posso fazer, né? Eu não vou dançar, eu não vou ser concertista a essa altura, mas eu posso escrever, né? E eu tenho muita história para escrever. E é isso que eu tenho feito. Então, realmente, o que está agora consumindo, enfim, meu tempo e minha força e tal, é a escrita, né? Então, de lá para cá, eu estou com 29 publicações, entre impressos, né, livros impressos ou digitais. E aí várias, né? São poemas, são contos, são crônicas, linha infantil, enfim. E esse ano eu estou, então, totalmente voltada para escrever o meu primeiro romance. Que bom. Então, é isso que agora está sendo. Quer dizer, eu voltei, fui para Humanas novamente, área literatura. Eu li muito durante a minha vida, uma loucura, que normalmente o pessoal da tecnologia não faz, fora os livros técnicos, dificilmente você encontra alguém que lê muito, né? A literatura em si. Meu filho adora, ele tem livro de todo jeito que você possa imaginar. Maravilha, mas não é o total, né? Isso era uma das coisas que eu sentia muito, em toda a minha trajetória tecnológica, eu sentia uma falta dos meus assim, companheiros, no caso, meus colegas e tal, de trabalho, eles não liam, não sabiam, não é nem ler. Fora da área tecnológica, eles não tinham muita informação, né? Eu tenho muita gente que fala, Pelga, escreve um livro sobre a sua vida. Sim, eu tenho muita história engraçada. Porque, olha, você sabe que a autoficção já teve prêmio Nobel da autoficção, tá?
Então, é agora esse negócio de se escrever sobre si mesmo, mas não como se fosse uma bibliografia, uma biografia. Eu preciso comprar um gravador, porque também é uma outra vou forma. me lembrando das coisas de vez em quando. Isso. Uma coisa, se você falar um determinado assunto, eu vou me lembrar de alguma história. Mas isso é óbvio. Então eu tenho que gravar para poder passar para alguém, na Bianca, talvez, para escrever essa história que a minha vida é cheia de história. Isso é muito importante, é um legado, tá? Porque além você tem a sua parte mesmo, né, de produção artística, mas escrever a sua história é importante. Tá? E eu tenho uma história para contar, com certeza. Você já falou que já foi a fundadora da Arte da Rede, já falou sobre isso. Agora, você é fundadora do Instituto Edith Blin, que era sua avó. Isso. Aí o que acontece, né? Porque nós somos pessoas, qualquer um, né? Ela tem um tempo limitado de vida, né? Então, na medida que eu fui envelhecendo, eu disse, meu Deus do céu, quem é que vai continuar a preservar, a resgatar tanto a obra como a trajetória de vida da Edith Blin? Porque os meus filhos, eu tenho 2 filhos, não estão muito interessados nisso. Então eu digo, eu tenho que criar um instituto. E foi o que aconteceu. Em 2021, ainda na pandemia, eu reuni um grupo, né, de amigos, de amigos assim, desde quando muitos que conheceram a minha avó, na década de 60, 50, enfim, que eu já estava vivendo, né? E até os recentes da área da literatura. E aí eu reuni e criei o Instituto Edith Blin, que aí tem o seguinte, não somente ele resgata a obra, assim, restaurando algumas obras, né, porque muita coisa ficou comigo, como também ele coloca obras em leilão, né, e tem alguns projetos totalmente ligados a isso, ao resgate e tal, que eu posso até falar de o Chaco Edith, que eu estou fazendo atualmente, que são pequenos grupos que vão lá em casa e aí eu mostro, digo quem foi Edith Blin, o que é o Instituto, depois eu faço um tour, né, tem 2 casas onde eu moro, mostrando algumas peças, não somente de obras de arte, mas de peças de móveis, né? Armários, tem um armário normando com mais de 350 anos, e tem, enfim. E no final o chá, propriamente dito, né? Que é um chá onde é servido, tem um serviço de chá de porcelana belga, que pertenceu a ela e que tem mais de 100 anos. Então, isso aí também. Então, as pessoas vão conhecendo, né? Aí, por enquanto são só pessoas de Nova Friburgo. Todo mundo que sai de lá fica embasbacado, porque nunca imagina, né, quando eu convido e tal, o pessoal fica completamente assim, meu Deus, tem isso aqui em Friburgo. Eu digo, pois é, tem. Então, é uma questão, né, de cada vez aumentar mais e aos poucos, ver pessoas que não são de Nova Friburgo, né, pessoas do Rio, de São Paulo, enfim, mas isso é para o futuro. Mas, além disso, essa parte dela, tem a parte também de dar, como você mesmo falou, por que eu ajudo, por que né, eu pego essa ideia, né, porque ela é considerada pintora da resistência. Então, eu pego esse mote da resistência e eu vejo pessoas que trabalham com isso, né, ou que fazem da sua obra, do seu trabalhar, né, uma forma de resistir, ou então pessoas que têm realmente um futuro incrível, né? E aí a gente faz parcerias, né? Então foi o que aconteceu com a Marli Pinel, que é um pilar daqui de Nova Friburgo, e ela é um símbolo de resistência, com certeza, tá? É ligada a carnaval, ligada à moda e tal, mas é que nós fizemos parceria, acabei escrevendo um livro sobre ela, o único que existe sobre ela. Eu acho um absurdo uma pessoa como ela só ter um livro assim, escrito sobre ela. E agora eu estou com o Caio Cabral, que ontem acabou de receber, ele estava em Londres,
é friburguense, é um fotógrafo, e jovem, 20 anos. Meu filho é fotógrafo também, viu, São Paulo. Tá vendo? E ele acabou de ganhar o prêmio da Sony World Photography Awards. Ele ganhou ontem, ele estava lá, ele ficou completamente embasbacado também. Porque, meu filho gosta tanto de antiguidade que as fechaduras, lustre, mesa, ele comprou tudo lá da fábrica Ipu. Olha só. A mesa ali era a roleta. Os funcionários entrar, ele transformou numa mesa. O banco, ele pegou 2 escadas e transformou num banco. Eu acho isso fantástico, essa criatividade, ele né? Ele gosta, adora, entendeu? Tem ali um lustre antiguíssimo, muito antigo, da fábrica Ipu. Então ele é uma pessoa que ele gosta do passado, ele valoriza as coisas antigas muito, gosta muito, sabe? Que maravilha, acho fantástico isso. Eu não sei quanto tempo nós temos, mas já que eu estou falando do Instituto, eu queria primeiro te entregar isso aqui, tá? Não sei se eu tiro daqui, que é uma que é a caneca com a logo do Instituto. Que né? bom. Eu tenho um projeto que a Bianca quer que eu faça também umas canecas aí, belga. Isso é bom. Então isso aí vem a ser a logo da Instituto e aqui é o rosto dela, talvez possa mostrar, né? Aqui, peraí. Tá dando para ver? E aqui, no caso, se você for olhar o cabelo, tá? Ele tá em forma do Mont Saint-Michel, que é o lugar que ela nasceu. Tá? Eu vou botar isso aqui no museu, tá? Ai, muito obrigada. Vou arrumar um lugarzinho e aqui, pra botar. isso aqui é o boletim informativo, cada ano sai um, né? E esse é do ano passado, sobre os projetos que o Instituto tem trabalhado. E do ano passado, então, está aqui. Muito então bom. Tem a página do Instagram, tem o verbete agora, que no caso foi complicado fazer, porque a Wikipedia é bem restrita, né? E essa foto aqui, você está vendo? É a foto onde o Caio Cabral recebeu o prêmio lá de fotografia. Tá? O primeiro prêmio. Cá? Esse aqui. É o Cristo Redentor, o Cristo, né? Ele entrou lá por dentro, né, do Cristo. Saiu pelo braço. E ele fez 50 fotos. Foi 3 dias que ele ficou fazendo isso e realmente... Muito obrigado. Não, é isso. O meu filho, quando o primeiro emprego que ele arrumou em São Paulo, ele levou a foto de uma garrafa de uísque. Aí o chefão lá, poderoso, o fotógrafo famoso, olhou e falou: Roberto, quanto tempo você levou para tirar essa foto? Ele falou: 5 horas. Sim, sim. Ele ficou 5 horas mudando a iluminação. Ver das luzes, exatamente. Que aí o cara falou: isso aqui nem computador faz. Não, é resultado da sensibilidade, enfim, né, de cada um. Né? É isso. Mas aí eu vou em breve botar a galeria realmente para funcionar. Tem muitos trabalhos que eu trabalho. Quando começou a pandemia, eu comecei a produzir. Certo. Então tem muita coisa, entendeu? Às vezes eu faço 2 aquarelas no dia, 1 aquarela. Às vezes eu faço uma série, vou fazer uma opção de uma vez só. Quer dizer, é a única coisa que me distrai e que me tira desse mundo perdido. Não, os artistas, eles têm essa... Eu vejo isso agora, de certa forma, com a literatura também. Eu, quando estou escrevendo, eu estou em outra... Né, dimensão e tal, e é muito bom, a gente tem esse privilégio. Eu sou autodidata em tudo, eu nunca aprendi nada com ninguém. Há anos atrás tinha aqui uma papelaria que vendia todo tipo de material de arte. E eu estava para fazer uma exposição em Stavangellac, na Suíça, e eu falei: não vai dar tempo de eu pintar muitos quadros. Então vou fazer alguns desenhos, que eu sei que desenho é uma coisa mais rápida. Sim. Meu estilo antigo era demorado. Aí eu fui na loja e falei: cara, eu queria comprar aí um papel bom para desenho. Ele falou: isso aqui é o chulho, o chulé, o cholho. Eu falei: tracha viver. Aí passava a mão. Eu quero, aqui, 10 por esse aqui. 10 assim. Agora eu queria lápis também para desenho. Bem, tem aí o cotê, tem não sei o que. Eu falei: traz para viver. Aí, eu quero isso aqui, ó, 10 desse aqui. Tem que botar a mão, né, poxa. Aí na hora de tirar a nota fiscal, ele falou: você que é o Felga? Eu falei: você está querendo me dizer que você não conhece material de arte?
Eu não conheço mesmo, não. Eu nunca desenhei. Eu vejo a cor na hora do tubo. Se você perguntar que cor é aquela, se é verde esmeralda, se é verde safira, não sei. Eu só sei olhando. Porque eu não tive nenhuma formação, nenhuma explicação para nada. Então eu faço tudo de cabeça, com o que eu tenho. Inclusive, eu não vou falar muito não, uma moça falou, botou no Face, Felga, qual é o conceito da sua obra? Aí eu coloquei assim, é o seguinte, a sobra da tinta de hoje é a aquarela de amanhã. E acabou. Fantástico, Felga, olha, realmente, né? Gente, isso aí tem que estar em livro, entendeu? Você não pode deixar isso se perder, com certeza. Bom, muitas histórias engraçadas, mas eu tenho que gravar para poder depois. Não, mas faça isso, coloque isso assim como um objetivo. Eu não tenho memória, nem para arte, se eu entrar na exposição. É na hora. E gostar, eu embaço os olhos para não ver, senão eu carrego aquilo. Entendi. Então eu não tenho memória. A aquarela que eu fiz há 3 meses atrás, você vai dar, eu repeti, eu não sei mais. Mas ainda bem, né? Porque, primeiro, seria uma cópia, de certa forma, e segundo, mostraria que você não evolui, poxa, tem que evoluir, sempre, o tempo todo. Né? As pessoas falam, Felga, esses monumentos que você faz... Faz de novo. Eu falei, olha, a minha responsabilidade é ir lá inaugurar. Isso aí. Que ele é público. Dali para frente, quem já tem não é que meu, já não é meu, acabou. Acabou, Perfeito, e eu esqueço aquilo e vou pensar em outra coisa. Perfeito. De vez em quando eu quebro galho. Quebraram uma escultura lá do Suspiro e o Gilberto falou, tentaram roubar a obra e tal. Aí eu fui lá ver, falei, foi uma moça que bateu com o carro. E fica por isso mesmo. Aí caiu, ela estava apavorada com o namorado. Aí eu cheguei lá, o rapaz lá que é soldador, que trabalha no teleférico, falou, Felga, deixa que eu faça isso para você. Aí fez, soldou. Quer dizer, eu não posso me responsabilizar por 40 monumentos. Não, é impossível. Entendeu? Impossível. Inaugurou? Entregou? Acabou. 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 Agora eu vou pensar em outra coisa. E aí? Como é que estamos de tempo? Acho que foi, né? Você tem 5 minutos para terminar, para falar o que você quiser. E se precisar de um outro programa mais tarde, alguma novidade, você pode procurar a Nova TV, o Felga, o Patrick, que a gente está sempre à disposição, porque você é uma pessoa que tem conteúdo. Você não compra e vende. Você produz cultura. Não, e o que acontece, que eu vejo, assim, talvez um diferencial meu, é exatamente que eu abracei muita coisa, né? Eu não tenho aquela bandeira de letra ou número, coisa que a maioria só tem e acha que só pode fazer isso. Que não tem, se a pessoa é boa numa área, automaticamente ela é ruim na outra. Eu não concordo com isso, e eu sou a prova, né, viva disso. Que a gente pode sim se dar bem, tanto nas letras como nos números. E a gente também, quer dizer, não é a produção é importantíssima e é isso que nos dá vontade de viver, mas é também importante nós estamos em contato com a produção de outros, que aí é o caso do aprendizado, né? Então, eu tive um aprendizado maravilhoso. Eu, por exemplo, só para... nessa minha escrita de romance, vai ser uma trilogia, e aí o que acontece? O primeiro livro é do 0 aos 20 anos. Aos 20 anos, que é exatamente essa parte de arte, né, que é a criação. E aí, a parte do balé, né, porque vão ter vários capítulos, a parte do balé, eu imaginei, né, que ia ser uma coisa muito pequena, porque ela não significou tanto para mim, né? Afinal de contas, eu fiz 6, 7 anos de balé, e dos 6 aos 13 anos, e eu parei, porque eu já estava começando a realmente virar um mulherão, tá? E aí mulherão com bailarina não combina, assim, né? Tem que ser tipo mignon, magrinha e tal.
Mas eu já tinha começado a fazer ponta, né? A usar sapatilha de ponta, que inclusive eu tenho um microconto, que eu também fiz bastante microconto, na Paz Literatura, que diz exatamente isso, né? Ela nunca quis ser bailarina, só sapatilha de ponta, tá? Que vem aí embaixo, em cima disso, tem muita coisa que a gente pode imaginar, né? Se contenta com menos, enfim, né? Tem uma parte psicológica aí. Mas o que eu queria falar era o seguinte, eu fui pesquisar como é que era a situação, né, na década de 50, que foi quando eu fiz balé. E eu me lembrava do nome do meu professor, que era Pierre Klimov, que era um cara, Klimov, né, com V no final, que era um russo. Aí eu não achei nada sobre ele, não tinha página, não tinha nada, mas tinha uma referência. E a referência foi o seguinte, ele foi o primeiro professor de balé da Ana Botafogo. Aí, automaticamente, essa linha do balé ficou muito importante para mim dentro do livro. Eu digo, nossa, eu fiz balé, eu aprendi balé com o mesmo professor da Ana Botafogo, que é a nossa maior bailarina. Quer dizer, eu digo, gente, que coisa bacana isso, da gente pesquisar, da gente saber a coisa do pertencimento. Ficou muito, sabe, nossa senhora, eu vou escrever muito mais sobre balé. Em Friburgo, então, uma pessoa que fazia a Regina Wilkes. Eu acho que sim, Tinha. Mas eu não tive muita ligação, né, com o balé daqui de Friburgo. Na época, ela ia fazer uma peça do Country Club e precisava de um cenário. Aí me procurou e ela falou, mas eu quero que suba um disco voador, voa para o outro lado, desce, depois do disco sobe. Eu falei, deixa que eu resolvo isso. Aí fiz o cenário, do jeito que ela queria, as montanhas mesmo, Pontiaguda, não me lembro bem. E esse disco eu botei 3 camaradas. Um puxava, o disco subia. O outro puxava, o disco andava. O outro puxava, o disco descia. Quer dizer, isso que ele está falando, que a lance da fusão das artes também, né? Você pega o balé, a dança, com as artes plásticas. Olha só que coisa maravilhosa, né? Eu já fiz cenografia para tudo que você possa imaginar, todo tipo de show e teatro. Eu tenho a crítica aí do maior crítico de teatro do Brasil, Ian Michalski. Sim, conheço. Entendeu? Que ele normalmente não falava da cenografia, falava dos atores da peça. Mas eu fiz uma cenografia aí tão especial ali no Centro de Arte, e ele veio, e ele colocou na matéria, sem deixar de lado a cenografia de Felga de Moraes, que nos levou a importante metrópole de São Paulo. Ele fez um elogio a mim no jornal. É um cara, assim, conceituadíssimo, né? Era o maior do Brasil, né? Com certeza. Mas é isso, quero agradecer novamente, né, o ter estado aqui no meio de tanta coisa bonita e, sobretudo, do criador, sendo entrevistada. Meu Deus do céu, que coisa boa. Bem, quem tem que agradecer somos nós, que precisamos de pessoas como você para levar isso para a população. A Nova TV, já te falei, vai para 67 municípios. Que maravilha, que espetáculo. Eu não sabia, mais ou menos uma semana no ar. Eu não sabia disso. Tá? E horários diferentes, que é para pegar o público que vê televisão de manhã, o público que vê televisão à tarde, o público que vê televisão à noite. Então, muita gente vê. Muito bom. Tá? Muita audiência. Inclusive, eu tenho uma história que eu vou contar aqui rapidinho. Eu fui na vila, aí o senhor falou, você que é o Felga? Eu falei, sou, peraí. Aí subiu a escada, desceu com um bilhete. Ele falou, estou há 10 anos para te entregar esse bilhete. Aí dizendo, o grande Felga, não sei o quê, seu cabelo de imperador, elogio, né? Eu falei, o senhor estava com esse bilhete há 10 anos? Ele falou, estou há 10 anos, agora é que eu te achei. Ainda bem que achou. Tá certo. É isso. São histórias assim que a gente precisa contar. Contar e registrar, para não se perder depois. Né? Os botar isso do livro. Tem uma outra passagem, estou falando demais, mas
que é uma realidade. A mulher na rua, no carro, parou e falou, seu Velho, seu Velho. Aí eu fui lá, falei, pois não, minha senhora, tem que agradecer o senhor. Eu falei, agradecer por quê? Meu filho detestava estudar inglês, mas depois que ele viu aquele seu programa contando o que o senhor fez na Europa, sozinho, sem falar inglês, ele falou, mamãe, eu tenho que aprender inglês de qualquer maneira. Falou. Muito difícil, eu fiquei 30 dias na Suécia fazendo uma exposição, sem falar inglês. Pegando metrô e ônibus, sozinho. Mas depois de alguns dias, alguma coisa você fala. Com certeza. Eu ia no gesto, entendeu? No final, as pessoas entendiam e me ajudavam. Às vezes, eu pedia uma informação à pessoa, quando via, tinha 3, 4, vendo qual era o trem que eu tinha que pegar, metrô. As pessoas faziam questão de ajudar, e principalmente as senhoras. A Lisete falou, se você precisar de informação, não pede a jovem, pede a senhora. Aí eu pedia. Um dia eu pedi a informação à senhora para pegar o ônibus, ela me deu o dinheiro para pagar o ônibus. Tá bom? Bem, nós vamos ter que ficar por aqui, já chegou já ao final. E nós é que te agradecemos, estamos sempre à disposição. Gostei muito da sua entrevista, tenho certeza que as pessoas vão gostar. E vamos esperar uma próxima oportunidade para você falar mais os detalhes. Os detalhes, estou aqui para o que você quiser, tá na hora que você quiser. Bem, meus amigos, até a próxima. Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocalto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocalto. Quem conhece, confia. 2528-9514